Bom dia, como você está? Eu espero que bem. Quando a gente tem Jesus, quando a gente tem o Senhor no nosso coração, nós sempre estamos bem, não é mesmo? Mesmo que em meio a dificuldades, a lutas do dia a dia, porque a gente sabe que tem, mas com Deus a gente sempre está bem. Hoje, então, nós estaremos meditando no nosso, aliás, né, faremos a nossa segunda meditação, o Salmo de número 2. Que Deus nos abençoe e que possamos compreender aquilo que Deus tem para nós nesse dia. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, te louvamos, bendizemos, entregamos em tuas mãos essa meditação, que o Senhor fale ao nosso coração profundamente aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Muito obrigada por tudo. Peço-te uma bênção especial sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ao Salmo. Salmo de número 2. Abra sua Bíblia aí para você acompanhar juntamente comigo. O reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém? Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, né, ouvintes da palavra de Deus, esse Salmo de número 2, segundo, né, os estudiosos, ele é um salmo messiânico. Por quê? Porque ele faz totalmente alusão ao nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, né? Então, aqui não está escrito como Salmo de Davi, mas ele é um Salmo de Davi também. Lá em Atos, capítulo 4, né, tem uma menção sobre esse Salmo, dizendo, né, ele ser um Salmo de Davi. E aqui, então, essa mensagem, né, que o salmista traz, quando diz aqui: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, né? Quando diz gentios, aqui faz uma alusão também às nações, né? Então, por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs, né? Quer dizer, as coisas idólatras, né? As crenças idólatras, as crenças que sem fundamentos, né? Então, o salmista queria dizer isso, que as nações, elas muitas vezes até mesmo se enfurecem, né, contra Deus, conforme nós temos visto, principalmente agora nos dias atuais, quantas coisas que estão vindo
para poder denegrir a palavra de Deus, para poder menosprezar, aleluias, né, a palavra do nosso Senhor. E quer dizer, desde que o mundo é mundo, que isso acontece, esse furor do mal, né? A gente sabe que é uma luta espiritual, né, que acontece. A nossa luta não é contra carne e sangue, né, como diz a própria palavra de Deus lá em Efésios, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, contra as potestades, contra o inimigo da nossa alma, né? Então, desde que o mundo é mundo, o inimigo tem usado, né, aqueles que não dão crédito à palavra de Deus para que se enfureçam contra Deus, para que se levantem contra Deus. Olha só o versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? O nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, né, dizendo, versículo 3, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Querendo, né, em todo tempo, um confronto mesmo, né, com Deus. Mas olha o que a Bíblia diz, né, que está escrito aqui no versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. O nosso Deus, ele é soberano. Não tem ninguém nem nada que possa ser maior que ele, que possa ir contra ele. Então, Deus lá do céu, ele fica rindo, né, dessas situações, das pessoas que se levantam contra ele. E na sua ira, conforme diz aqui no versículo 5, olha, a seu tempo lhes há de falar. Aleluias. Né? Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Deus, ele é misericordioso. Ele é rico em compaixão. A graça dele, aleluias, ela não tem fim, né? Então, no seu tempo, Deus vai falar, né, com essas pessoas que têm se enfurecido contra o reino dele, têm se levantado contra a palavra dele, né? Tudo que está escrito na palavra do Senhor é a verdade, né? Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente vai contra os mandamentos de Deus, quando nós vamos contra o que está escrito na palavra de Deus, nós estamos nos levantando contra Deus. Então, olha, o Senhor, no tempo certo, ele vai falar com essas pessoas, né? E no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, né? Então aqui fazendo uma alusão ao próprio Deus, né? Quando diz constituí o meu rei, o rei Jesus, aleluias, né? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Aleluias, né? Então, o próprio Deus, né, falando para o seu filho. Aí você vai dizer, olha, mas não foi Davi quem escreveu? Sim, Davi escreveu esse salmo maravilhoso, né, mostrando aqui a soberania de Deus, inspirado por Deus, né, inspirado pelo Espírito Santo. Aleluias, né? Deus, ele inspira os seus, sempre inspirou e vai continuar inspirando aquele que dá lugar, né, para o Senhor trabalhar, para o Senhor usar. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Deus deu todo o poder ao nosso rei, ao rei Jesus. E vai chegar o dia que ele vai voltar, né, sobre as nuvens, aleluias, né, para reger, irmãos, tudo isso, todas as nações, aleluias, com seu braço de ferro, né, com vara de ferro, como um vaso de oleiro.
Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, né? Deus avisando, olha, né? Sede prudentes, deixai-vos advertir. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro um pouco se lhe inflamará a ira. Aleluias, né? Quando diz aqui beijai o filho, né? No caso, é ter reverência, né? Com o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Ter todo ali fé, carinho, né? Respeito, porque dentro um pouco se lhe inflamará a ira. Vai chegar o dia, irmãos, né? Vai chegar o dia do juízo final, diz a palavra do Senhor. Então essa será o quê? A ira do Senhor, né? Deus, ele tem dado tempo, né, para toda a humanidade se arrepender, para toda a humanidade se render ao Senhor, obedecendo a palavra de Deus. Mas o que nós temos visto, e também é cumprimento, né, da palavra de Deus, onde diz que o amor no final, né, dos tempos, o amor esfriaria, e nós temos visto isso, seja no meio do povo de Deus, seja fora, né, do povo de Deus também, cada vez mais as coisas se sucedendo, né, a natureza manifestando a sua revolta, né, perante o que a humanidade fez com ela, né? Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo maravilhoso, mas o próprio homem, né, desperdiçou, aleluias, né, essa criação maravilhosa. Então nós temos visto cada vez mais o aumento, né, de terremotos, o aumento de guerras. Então, assim, conforme diz a palavra do Senhor, que isso seria o quê? É um anúncio, né, irmãos, do fim, o princípio das dores. Então, que cada um de nós, né, possa estar cada vez mais se aproximando de Deus, entregando nossa vida ao Senhor, deixando Ele comandar a nossa vida, né? Respeitando a palavra de Deus, aquilo que é contrário à palavra de Deus, nós não podemos aceitar, nos conformar. Diz a Bíblia também: não vos conformeis com este mundo, né? Então, irmãos, a gente não pode se conformar com aquilo que está errado, né? Com aquilo que a Bíblia condena. Aí tem pessoas que acham, né, que a Bíblia é um livro ultrapassado, né, que isso aí foi nos tempos antigos, mas a Bíblia também diz, né, que a palavra de Deus ela é a mesma ontem e eternamente. E aqui, olha, para finalizar, no versículo 12, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, o que a gente aprende, né, com esse Salmo de número 2? Em primeiro lugar, que Deus é soberano, que Ele está vendo todas as coisas, né? Que não adianta o homem achar que está escondendo os seus erros daquele que está vendo, né? De um colega ou do seu pastor, do padre, da sua congregação, né? Não adianta, irmãos, porque Deus, ele vê todas as coisas, né? E aqui, conforme a gente leu no versículo 4, ele ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, no sentido de que ele está vendo o que está acontecendo e que vai chegar o tempo da cobrança, né, irmãos? Então, essa palavra, né, é uma palavra muito importante para a nossa vida, para que a gente possa ficar cada vez mais firme no Senhor, na videira, né? Os galhos, quando eles estão fora da videira, eles não servem para nada, a não ser para juntar e queimar, né? E tudo mais. Ele não vai produzir fruto. Então, que a gente possa estar ali, ó, aliançado na videira, que é Jesus, fazendo aquilo que o Senhor nos orienta a fazer, né? Não ficando com as nossas convicções, né? Porque Deus, ele é soberano e ele enviou o seu filho, né? Aleluias, para morrer na cruz por nós, irmãos, para que tivéssemos salvação. Não pense você, né, quando a gente lê esse salmo, que ele vem mostrar
que Deus é mau, que Deus vai se vingar. Não é isso, né? Esse salmo, ele vem justamente, né, mostrar o reinado do ungido de Deus, né? Então Deus, ele entregou o seu único filho, né? Aleluias, para morrer na cruz por mim e por você. E isso não foi por raiva. Ao contrário, isso foi por amor, porque ele nos ama. Aleluias, né? Então, ele fez Jesus Cristo ser ungido, né, para reinar com mãos de ferro. Aleluias, né? Para que eu e você pudéssemos ter salvação eterna. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então, olha, vamos nos refugiar no Senhor. Aleluias, né? Aqueles que infelizmente, né, têm se levantado contra Deus, têm se levantado contra a palavra de Deus, eles serão cobrados, irmãos. Vai chegar o dia da cobrança, né? Mas nós que estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, meditando e praticando a palavra de Deus, nós podemos ter, aleluias, a alegria no nosso coração de saber, né, que nós vamos herdar, aleluias, a vida eterna, vamos ter uma vida na presença maravilhosa do Senhor, né, no céu de glória que Ele tem preparado para cada um de nós. E vamos difundir a palavra de Deus, vamos pregar a palavra de Deus, né, em todo tempo, em todo lugar, fora de tempo, né, vamos aproveitar o tempo, diz a Bíblia, para a gente remir o tempo, né, para quê? Para pregar a palavra, para que mais e mais pessoas venham serem alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Então, essa foi a nossa meditação no Salmo número 2. Que Deus continue abençoando a sua vida, né? Que aquilo que hoje tem angustiado o seu coração, que você possa colocar nas mãos do Rei dos Reis, do Soberano, do Senhor dos Senhores, do Médico dos Médicos, do mestre dos mestres, amém? Hoje é dia do professor, né? Dia 15 de outubro, mas o nosso professor maior, aleluias, né? O nosso Senhor Jesus sabe de todas as coisas, né? Que Ele continue nos orientando, aleluias, nos dando sabedoria para a gente perseverar na presença dEle, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na sua palavra. Entregamos em tuas mãos cada uma das pessoas que estão ouvindo essa meditação. Pai, que o Senhor nos dê força espiritual, saúde física também, para continuarmos esse trabalho. Pai, obrigada pela tua palavra, abençoa todos os ouvintes, repreenda o mal, em nome santo, glorioso de Jesus Cristo, e que a tua palavra, Pai, possa penetrar nos nossos corações cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.